Olá galera, eu sou o professor Cadu e na aula de hoje nós falaremos sobre alguns quadriláteros notáveis. Mais especificamente, nós trabalharemos com os trapézios e com os paralelogramos. Primeira coisa, nós temos que descobrir o que é cada um desses quadriláteros notáveis. O trapézio tem uma definição muito simples. O trapézio é o quadrilátero que possui dois lados paralelos. Esses lados são chamados de bases. Olha, por exemplo, essa figura. Eu fiz aqui um quadrilátero ABCD e eu informei ao lado que o segmento AB é paralelo ao segmento CD. Logo, ele possui dois lados paralelos. Se ele possui dois lados paralelos, ele é chamado de trapézio, que é essa situação. Ok? Todo quadrilátero notável é estudado separadamente porque ele tem algumas propriedades que serão muito úteis no futuro. O trapézio ele é dotado de uma propriedade, que é uma propriedade que afirma que ângulos consecutivos em bases distintas sempre são suplementares, ou seja, somam 180 graus. O que essa propriedade quer dizer? Que se eu vier num trapézio e pegar dois ângulos consecutivos, um depois do outro, mas que estejam em bases distintas, um faz contato com a base superior, chamada base menor. Esse faz contato com a base maior. Então, eles são ângulos consecutivos em bases distintas. Se eles são ângulos consecutivos em bases distintas, eles devem ser suplementares, ou seja, somam 180 graus. Então, se eu sei que essa figura é um trapézio, eu posso afirmar que o ângulo A mais o ângulo D certamente mede 180 graus. Exatamente a mesma coisa eu posso afirmar para esses dois. O ângulo B e o ângulo C são ângulos consecutivos em bases distintas. Então, eu também posso afirmar que o B mais o D também é igual a 180 graus. Ok? Isso é o mais importante sobre os trapézios. Outro quadrilátero notável que a gente vai estudar é o paralelogramo. O paralelogramo é aquele quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos. Vejam esse aqui, Eu afirmei que o AB é paralelo ao CD e que o AD é paralelo ao BC. Está aqui. Notem que um quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos possui um par de lados paralelos. Então, todo paralelogramo é automaticamente um trapézio também. Só que se você sabe que o quadrilátero é um paralelogramo, você tem três propriedades associadas. São elas: lados opostos são congruentes, ou seja, os lados opostos têm a mesma medida. Se isso é um paralelogramo, esse lado tem a mesma medida que esse e esse lado tem a mesma medida que esse. Essa é a propriedade 1. A propriedade 2 afirma que, em um paralelogramo, ângulos opostos também são congruentes. Então, olha o ângulo B, que eu vou marcar com um tracinho. O ângulo oposto ao B é o ângulo D. Se esses ângulos são opostos em um paralelogramo, eles certamente têm a mesma medida. A mesma coisa acontece entre o A e o C. Como eles são ângulos opostos, ele tem a mesma medida. Além disso, a terceira propriedade de todos os paralelogramos é que, se você traçar as diagonais, traça uma diagonal que vai do A até o C e a outra que vai do B até o D. Eu não estou dizendo que as diagonais têm o mesmo tamanho, normalmente são tamanhos diferentes, mas o lugar em que elas se encontrarem divide ambas ao meio. Então, se essa diagonal, por exemplo, medir 12 centímetros, o encontro entre elas divide em 6 mais 6. Se essa diagonal de cá medir 8 centímetros, o encontro entre elas divide em 4 mais 4, ok? Outra coisa que eu quero que fique clara para todos vocês é que essas propriedades são reflexivas. Se você sabe qual é o quadrilátero, você pode concluir a propriedade. E se você sabe a propriedade, você pode concluir o quadrilátero. Se alguém algum dia cita para você: vou te dar um quadrilátero em que os ângulos opostos são congruentes, você pode concluir que é um paralelogramo. Vou te dar um quadrilátero em que as diagonais se interceptam no ponto médio, você pode concluir que é um paralelogramo. Vou te dar um quadrilátero que ângulos consecutivos em bases distintas são suplementares. Você pode concluir que ele é um trapézio. Ok, pessoal? Por hoje é isso. Espero vocês na próxima. Tchau, tchau.